Bom dia. Todo mundo aí escuta, pessoal? Sim. Aqui todo mundo escuta, mas aí na sala virtual... Sim, eu estou escutando. Aqui tá beleza. Pronto, então bom dia a todos. A gente vai dar início à nossa segunda aula, definição e classificação de sítios arqueológicos, com o professor Carlos. Na sequência, né, a gente vai com a aula aí até 9... Tá filmando? Tá sim. Tá gravando, nossa aula está sendo gravada, para depois a gente subir para a plataforma. Então, a gente vai passar uma lista de presença virtual, que eu peço a vocês que estão aqui presentes que não assinem, vocês vão assinar a lista presencial que a gente vai passar aqui. E a lista virtual é só para a turma EAD que está acompanhando aqui a gente na sala. Essa aula vai ser gravada, na segunda-feira a gente já sobe ela para a sala virtual, né, do Google Classroom. A gente está começando aí com um atraso, então a gente deve terminar aqui por volta de 10 horas, era previsto até 9h30, vamos seguir aí até próximo às 10, para a gente dar sequência aqui à visita à aula de campo, certo? Então, professor, fica à vontade, peço a colaboração da turma, o professor hoje é sempre muito solícito, mas está com uma questão, né, professor, e para a gente focar nas questões, enfim, não explorarmos do senhor como a gente explorou na última vez. 3 horas de aula. 3 horas de aula, poxa. Hoje é 1h20. Certo? Então, vou deixar aqui, vou acompanhar ali, vou passando, professor, conforme o senhor orientar os slides, e vou te sinalizando também quando tiver completar 1 hora a aula, tá bom? Tá bem, perfeito. Pronto. Então... Eu vou deixar o microfone aberto aqui, para caso a turma... Vai dar ruído? Então, assim... Quando for falando, para frente, eu... aí você fica aqui pertinho. Ok, então, primeiro, bom dia a todos, né? Agradeço muito a presença física e virtual de todos vocês. Espero que a gente possa ter uma boa manhã, conversando um pouco sobre questões arqueológicas, né? Como estava programado. E queria também dizer que não se preocupem, podem interromper em qualquer momento. Acho que, para mim, é muito interessante o diálogo. Então, acho que as aulas dialogadas são muito mais produtivas, porque se aproveita um pouco as inquietudes das próprias pessoas e vai conduzindo um pouco a linha de pensamento e dos conteúdos que vão ser expostos, né, em função dessas inquietudes. Então, podem interromper, não se preocupem. Eu tenho um probleminha. Ontem fiz uma operação na boca, e então estou com um pouco de dificuldade de falar muito, mas não se preocupem por isso. Estou ouvindo alguém conversar, não sei se está falando comigo. É o microfone de uma colega que estava aberto. Ah, tá, perfeito. Pensei que era alguma pergunta que estavam querendo fazer. Então, hoje temos como... Peraí. É meu gato que está chamando a atenção. Hoje temos como tema um pouco tratar sobre a questão de sítios arqueológicos, né? Ou seja, o que é uma definição mais ou menos coerente de sítio arqueológico e as diferenças que existem entre cada um deles, né? Podemos passar a nossa imagem? Bem, nós tínhamos falado um pouco na aula anterior e nós tivemos sobre isso, sobre o que significa, o que é a ciência arqueológica, né? E mais ou menos tínhamos definido a ação do arqueólogo, da própria disciplina que se dedica, enfim, e um pouco as novas vertentes contemporâneas da arqueologia, né? Então, vamos passar para outra imagem. Não vou me deter isso para não repetir. Aqui, nós
um pouco está iniciando aquela atividade que iriam realizar as pessoas que estariam presentes, que é o lixo contemporâneo, né? Ou seja, aquilo que é descartado. Como vocês veem, você tem condições de recuperar essas informações de caráter social e histórica a partir disso que não nos preocupamos sequer em guardar, né? Ou seja, jogado fora. E isso está cheio de informações de caráter funcional, mas fundamentalmente de caráter simbólico. Ou seja, elas estão representando situações históricas, sociais, diferenciadas, né? Então, alguns apontam para uma questão de, por exemplo, de vestimentas ou de usos, né? Mas as vestimentas e os usos também estão carregados de simbolismos, né? Eles apontam para classes sociais, para classes etárias, para funcionalidades, para assim, esportes, festas, enfim, uma série de situações do cotidiano que a gente não percebe, mas que estão super carregadas de significados e que, olha só, nós conseguimos identificar, introjetar e decodificar, né? Ou seja, rapidamente. Estamos habituados a ir decodificando diariamente, até de momento em momento, aquilo que vai acontecendo ao nosso redor, em função daquilo que nós vemos, tocamos, sentimos, né? Aquilo que é palpável, aquilo que é o que nós chamamos cultura material. Pode passar para outra? Outra imagem, por favor. E, enfim, o trabalho do arqueólogo aí está mostrando, seria um pouco recuperar, a partir desses fragmentos, né, uma atividade social. Por exemplo, eu vejo esse material aí e digo imediatamente, esse século XIX e de produção inglesa, ou seja, rapidamente, porque eu estou habituado a esse tipo de materiais, né? Talvez vocês não, mas na medida em que vão realizando arqueologia, vocês vão imediatamente se habituar a ler o que pode ser lido dos fragmentos e da recomposição dos objetos, né? Tem um monte de informações que poderia passar sobre isso assim simplesmente, né? Então, pode passar para outro. O trabalho do arqueólogo é isso, ou seja, juntar pedaços que seriam nossos documentos e organizar essa informação para traduzi-la em informações de outro tipo, de comportamentais, né? O que são os sítios arqueológicos, afinal? Os sítios arqueológicos são espaços. Lembram que nós mencionamos que a arqueologia trabalhava com esses três pilares, espaço, tempo e cultura, né? Então, os sítios arqueológicos são espaços que, onde se encontram algum tipo de vestígio que permite recuperar o trânsito ou a permanência de um grupo social determinado. Vamos ver o outro. Então, em linhas gerais, seria isso. Agora, o sítio arqueológico, é importante que vocês saibam de que o sítio arqueológico é a unidade mínima de análise do arqueólogo. Não são os objetos independentemente. Por isso, aquelas coleções de museus que foram feitas há muitos anos atrás, que não servem tanto para poder informar sobre grupos sociais, porque elas estão destacadas, estão retiradas do contexto original. Então, os sítios arqueológicos são a unidade espacial mínima para interpretar os objetos que estão dentro. Ok? Não é o objeto que permite informar todo sobre essa ocupação. É o conjunto de objetos dentro de um espaço determinado.
Por isso, nós falamos isso, que nosso documento básico são os sítios arqueológicos, os espaços físicos. Qual seria outra? As oficinas líticas. Então, vamos começar pela parte mais simples, mais básica, mais primordial, digamos, que é a produção de objetos em pedra, né? Objetos líticos, como nós chamamos. Nós temos uma quantidade muito grande de locais onde existem material lítico em exposição, em superfície, né? Aí mesmo, na região de Caetité e todo o território que ocupa em torno de Caetité, e também em outros territórios do estado da Bahia, encontramos muito material lítico solto em superfície, ou seja, houve um aproveitamento de certos tipos de matéria-prima que apareciam, especialmente os seixos. Os seixos são aquelas manifestações arredondadas que sofreram efeito da água do rio, do lago, ou de uma praia, e vão limando as arestas e vão deixando objetos naturalmente arredondados, né? Isso pode ser de efeitos de longuíssima duração. Alguns são de milhões de anos, né? Ou seja, os que aparecem, por exemplo, na Caatinga, são produções de milhões e milhões de anos. Aparecem em superfície e foram aproveitados para a produção de objetos, normalmente de objetos muito expeditos, ou seja, que serviam para um uso imediato, né, e eram abandonados. Podemos ir à frente? Aqui nós encontramos objetos produzidos a partir desses seixos, né? Na imagem 5 que vocês veem, tem ainda os restos daquele arredondamento natural que é produzido ao longo de milhares de anos pela água e pelos sedimentos que vão arrastando a água e vão limando as superfícies. Então, essa primeira imagem mostra muito bem aquilo que seria o córtex, essa parte mais arredondada. E a outra são as partes lascadas, ou seja, que foram batidas, né, com certa precisão para eliminar esse córtex e produzir o objeto. Então, nós temos umas boas imagens referente a diferentes tipos de objetos. Na imagem 8, por exemplo, temos claramente é uma lasca, né? A superfície interna de uma lasca. E o que nós vemos é o ponto de percussão que produziu o destacamento da lasca do núcleo. Por exemplo, se você tem, não sei se vocês conseguem ver, uma série de linhas muito finas que são convergentes a um ponto, esse seria o ponto exato em que foi feita a ruptura da lasca com relação ao núcleo. Se chama ponto de percussão, isso. Ou seja, todos eles têm elementos que provam que são efetivamente produzidos pelo homem, por algum tipo de atividade humana, e não por efeito de uma ação natural. Por exemplo, essas lascas aqui que vocês veem, jamais seriam feitas por natureza. Tudo isso exige a intervenção da mão e do cérebro, naturalmente, humano. Aqui vocês veem diferentes tipos de matéria-prima utilizada, né? São arenitos silicificados, são sílex, ou seja, em função daquilo que o próprio ambiente proporcionava, mas também em função daquilo que era necessário para esse grupo fazer. Vamos... E aqui espaços que voltei sobre o sambaqui porque me pareceu que tinha ficado alguma
alguma dúvida, né? Os sambaquis se lembram aqueles acúmulos de conchas bem grandes que se encontram ao longo do território brasileiro. Alguns são de caráter de conchas marinas, ou seja, de marinha, de moluscos marinhos, e outros são de produtos de caramujos, né? de terrestres ou fluviais. Então, isso que nós vemos aqui são dois feitos em Santa Catarina, né? Onde tem os maiores sambaquis do Brasil. São extensões muito grandes. Isso que parece areia, na verdade, são resultado do detrito, da trituração das conchas. É calcário mesmo, é cal, digamos, né? Praticamente. Proveniente da dissolução das conchas. Tá? E é interessante isto, que o tema de ser elementos naturais ou artificiais, os sambaquis, como unidades de ambientes, foi discutido durante muito tempo no início do século XX. Alguns estavam a favor da ideia de que eram colônias, digamos assim, de crustáceos, né, de moluscos, e outros pensavam que realmente eram acúmulos artificiais, né? E durante muito tempo se discutiu isso até que realmente se começou a escavar esses sítios. Se começaram a escavar e foram encontrados inúmeros objetos de todos os tipos, desde cerâmica até material lítico polido, alguns objetos que poderíamos considerar como artísticos pela forma, formato, né? E que parecem pequenas esculturas, né? Nós chamamos zoolitos, né? Porque a maior parte deles tem formas de animais, né? Mas então, os sambaquis têm boa distribuição ao longo das costas litorâneas brasileiras. Aqui mesmo nós temos na Bahia alguns deles, por exemplo, no litoral norte, e um local que não por acaso se chama Ilha das Ostras, né? Vocês devem ter visto, indo para o litoral norte, talvez uns 50, 60 quilômetros de Salvador. E tem também no recôncavo baiano o sambaqui da Pedra Oca, que me parece que já falei sobre ele, que tem uma antiguidade mínima de 2.800 anos, né? Porque na base do sambaqui foram encontrados esqueletos, fragmentos de cerâmica e material datável, como carvão, que permitiu essa datação. Ou seja, que pelo menos 2.800 anos atrás, esse sambaqui já estava começando a ser construído, né? Esse sambaqui também me parece já apresentei, ou seja, aqui pertinho, na Ilha do Pati, frente a Salvador, né, nas Ilha dos Frades, e vocês observam que hoje são ocupados, ou seja, pela população contemporânea, né? Na verdade, onde se encontra esse rapaz é uma estrada que foi aberta, eliminando parte do sambaqui, né? Mais ou menos de onde foi tirada a fotografia, tem um braço de mar que entra e separa duas ilhas. E estes alguns dos objetos coletados, né, são uma ponta em osso e uma colher em concha, de concha, né? Ou seja, todos dois são de tecnologia de polimento. Parte dos elementos cotidianos dessas populações, né? Vamos ver a outra. E isso é o que nós chamamos um quebra-coquinho. Quebra-coquinho seria uma espécie de recipiente duro, uma base dura, com uma concavidade no centro,
que permitiria quebrar sementes e coquinhos mesmos, né, pequenos, para alimentação. Isso foi encontrado nesse sambaqui da Ilha do Pati, que mencionei anteriormente, onde está essa pessoa na fotografia. Vamos ver outra. Bom, o que aconteceu com os grupos de sambaquis, né? Porque eles desapareceram, de repente não tem mais, né? Eram grupos que sobreviviam de coletas, né? De coletas de moluscos, crustáceos, etc., de frutos do mar, e de peixes, naturalmente. Eram essencialmente pescadores, coletores, e eventualmente caçadores também, né? Esses grupos tinham uma particularidade do ponto de vista anatômico. Eles quase que não tinham cáries dentárias. Não, ainda não, por favor, volte atrás. Porque, na verdade, eles eram sociedades que tinham uma abundância de proteínas e não existiam ainda a produção, o cultivo de tubérculos que daria os amidos, né, que se provocam as cáries, né? Então, esses grupos tinham uma particularidade: as cúspides dos dentes eram tinham sido pelo desgaste da comida com os moluscos, e se ingestia também parte de areia, então isso provocava a diminuição das cúspides dentárias até um ponto bastante crítico, né? Até chegar, em alguns casos, na polpa do dente. Mas não existiam cáries nos grupos. Só um instantinho, por favor, que esse gatinho está me incomodando. Está batendo na porta. Aula de arqueologia sempre tem um gato. Né? Pois aula dentro de casa é isso, né? Que acontece. Tem esses pequenos inconvenientes. Tem um lado e um aqui. Eu até achei que o senhor estava se incomodando com o nosso aqui. Então, o que acontece? Na verdade, quando chegam os grupos de grandes aldeias, provavelmente esses grupos de coletores, eles se incorporam a esses grupos, ou então diretamente são eliminados, né? Provavelmente tenham sido incorporados, ou seja, como um elemento de conquista, não necessariamente por casamentos interétnicos, sino porque houve uma divulgação, uma espécie de imperialismo cultural, ou seja, os grupos de grandes aldeias vinham com novas tecnologias que acabaram modificando um pouco o modus vivendi dos sambaquianos, né? Então, essa mudança se produz aproximadamente já em 1.500 anos atrás, né? Ou seja, quando... Perdão, em torno de 500 anos depois de Cristo, já 1.500 anos atrás, né? Isso mesmo. Então, as sociedades de grandes aldeias eram grupos cultivadores, ou seja, eram grupos que tinham a tecnologia suficiente e a observação suficiente na natureza para poder produzir a sua alimentação. Não eram grupos que se serviam da natureza para retirar seus produtos. Eles mesmos cultivavam, faziam crescer suas plantas,
para se alimentar, né? Então, isso foi uma grande mudança, porque se por um lado os grupos coletores podiam ter permanentemente a proteína suficiente para se abastecer, os grupos de grandes aldeias já tinham outros elementos, digamos assim, fundamentais para suprir sua economia alimentar, sem necessidade de se transferir muito pelo território. Pelo contrário, se fixavam, faziam com que essas novas formas de alimentação se fixassem, e os grupos se fixassem em um determinado local. Isso provoca uma explosão demográfica, diria, né? Porque as sociedades de grandes aldeias eram realmente muito imponentes, já grupos de 500, 600, 1000 pessoas que podiam se reunir organizadamente em um determinado local e produzir sua própria alimentação. Isso é uma novidade extraordinária que entra e se fixa e não sai mais, né? Vamos ver o próximo slide. Aqui temos um exemplo, né? Me parece que na aula passada eu apresentei também, não me lembro agora. Nós temos no oeste da Bahia, isso se chama a localidade, como vocês veem, Pirajiba, e no município de Muquendo, São Francisco. Tem duas serras e um boqueirão por onde passa o riacho, né? Alguém se lembra se já apresentei? Se não, não posso pular. Na última aula. Na última aula. Como? Na última aula? Foi. Então pronto. Bom, então vou passar rápido. Lembrem que aqui nós temos uma situação muito particular. A localidade, a aldeia estava situada nessa parte central, amarela, né, amarelada, que hoje é chamada de praça, mas estava muito próximo da beira do riacho. O riacho é aquele que é formado pela mata ciliar, que vocês veem, essa linha de mata ciliar, né? Então, esse é um grupo que nós pensamos que deveria ter mais de 1.200 pessoas, 1.300 pessoas, porque temos uma quantidade de urnas funerárias extraordinárias, né, que vão aparecendo, primeiro, tem duas explicações, digamos. Uma é que eles eram muitos, né, e outra é que eles permaneceram muito tempo no local. Então, essa é uma das... E eles usavam também a cerâmica, ou seja, eram produtores de cerâmica, de bons produtores de cerâmica. O Sambaqui também tem cerâmica, mas é uma cerâmica muito mais rude, menos elaborada, né? E é destinada exclusivamente para serviço alimentar. Em vez os grupos que ocupavam esse primeiro, que nós denominamos hoje Aratu, porque não temos ideia do nome verdadeiro, do etnônimo deles, nós denominamos Aratu por uma questão arqueológica. Em arqueologia, quando você descobre um elemento novo, dá o nome do local onde foi encontrado. E, neste caso, foi na Baía de Aratu, aqui onde está a base de Aratu, na Baía de Todos os Santos. E o arqueólogo que descobriu denominou essa nova forma descoberta como Grupos Aratu. Então, a partir daí, em qualquer outra região onde são encontrados os materiais semelhantes ou iguais desse grupo Aratu, são denominados também dessa forma. Mas não é o nome original, não é etnônimo, digamos. Mas sabemos que eles pertenciam aos grupos G,
del tronco lingüístico G. Por uma questão, porque eles, mais para o centro do Brasil, se prolongaram até o contato com os portugueses. Aqui não, aqui já tinham desaparecido quando chegaram os portugueses, já estavam, o território já estava dominado pelos grupos tupi. Vamos para outro? Essas são as urnas funerárias do grupo Aratu. Vejam que é uma funerária muito particular, é uma forma, eu gosto de chamar como um jambo invertido, pareceria, né? E com uma tampa cônica. Esse é um elemento muito padronizado, ou seja, o elemento funerário de urna Aratu é padrão e é muito rígido, diria, porque não vemos nenhuma modificação que se produza no tempo, no espaço e dentro dos grupos não há modificações por idade. Tem urnas pequenininhas de recém-nascidos, que são desta forma. Tem urnas grandes de adultos, tem urnas de adolescentes, são de homens ou de mulheres iguais. Então, na verdade, é um rigor na preparação do invólucro funerário que nos parece que tem a ver com as questões simbólicas que estão representadas com esse objeto, né? Ou seja, com esse post-mortem que os indivíduos tinham. A pessoa era colocada dentro de forma fetal, ou seja, era agachada, né, e com a cabeça aproximadamente corresponderia à parte da tampa, que nós chamamos opérculo, e era enterrada nas proximidades das palhoças. Provavelmente até, em alguns casos, até dentro das próprias palhoças, a uns 50, 60, 70 centímetros da superfície. Bem, então, isto é típico, quando a gente vê um objeto deste tipo, a urna Aratu, não tem volta, não tem outra coisa. Mas aconteceu uma coisa bem interessante, aproximadamente uns 600 anos antes do presente, 650, 700 anos antes do presente. Essas urnas Aratu, em numa coleta que nós fizemos na terra indígena Caramuru, Paraguaçu, no sul do estado da Bahia, aproximadamente entre Ilhéus e Itabuna, por aí, a borda destas urnas começou a mudar. E começou a mudar de uma forma muito particular. Ou seja, fizeram uma decoração em toda a urna, que era típica dos grupos tupi, que é o chamado corrugado. Corrugado é uma espécie de ondulações que se fazem por pressão com os dedos, para dar uma certa ritmicidade ao corpo cerâmico. E o que é interessante é que esse acorrugado forma parte da tecnologia de construção do objeto, porque você, com o corrugado, vai fechando, ajudando a fechar os roletes que compõem o corpo cerâmico. Ou seja, que essa pressão é ao mesmo tempo na tecnologia de construção do corpo cerâmico e também um elemento decorativo, de tratamento de superfície. Só que nas urnas Aratu, elas são adicionadas ao corpo já pronto. O corpo fazem um corpo cerâmico comum, como esse que está aqui, e em torno da boca coloca essa faixa. Ou seja, eu imagino imaginamos que os grupos tupi já estavam dominando o território dos grupos G, dos grupos Aratu, e que, de alguma forma, estavam impondo umas novas tecnologias de produção de objetos, o que significa também, não é apenas uma questão tecnológica de produção de objetos, mas significa também uma nova forma, talvez, de conceber a morte, né? Porque os grupos Aratu não tinham urnas comuns.
os grupos Saratu usavam objetos, usavam objetos do cotidiano, por exemplo, da preparação de contentores de água, da preparação do cauim, dos assadores, para colocar o corpo. Havia um uso de caráter doméstico, diria, e outro de caráter cerimonial, cerimonial funerário. Né? Ou seja, havia uma reciclagem, digamos, dos materiais cerâmicos. Nos grupos Saratu, não. Os grupos Saratu enterravam, faziam as urnas para enterrar os mortos e não tinha outra função. Era isso mesmo. O que nos leva a pensar outras questões, ou seja, como é que, afinal, se enterravam todos em urnas? Eles tinham urnas à disposição. Se alguém morria de repente, por exemplo, se está doente, tudo bem, você vai preparando, você adapta. Mas se de repente, se um indivíduo morre de repente, o que acontece? Né? E como é que era enterrado numa urna? Ele tinha urnas à disposição, como nós temos caixões à disposição, assim, de repente morre alguém, enterramos. Esse é um tema que a gente até pode refletir entre nós, né? Saber qual é a opinião de vocês acerca dessa forma de urna, esse rigor no objeto funerário e a disponibilidade que se tinha para fazer o enterramento. Porque lembre que fazer uma urna não é um objeto que se faz em uma hora. É um objeto que demora muito. E você tem que desidratar a cerâmica. Ou seja, no mínimo, você envolve 2 dias tranquilamente. Né? A essa altura, você tem a rigidez cadavérica do indivíduo, que depois de algumas horas começa a endurecer e não se torna flexível. Ou seja, que se endurece. Como é que a gente encaixava esse corpo de forma fetal dentro dessa urna se estava duro? Alguém pode explicar? Pense um pouquinho. Tem ideia que poderia ser? Como? Está aberto aí. Está pensando, é. Ele perguntou qual o tempo para fabricar a urna, e o tempo que levava para fabricar a urna e é o tempo que o corpo humano também fica em rigidez. Como é que seria compatível isso, a fabricar essa urna? Ela já estava pronta? Como se fosse um caixão para botar dentro, assim, igual... Já tem vários, né? Já se encontra vários. Tem pessoas que já deixam prontas, porque já é uma coisa que leva tempo para poder construir. Como é que fica, então, assim, a questão do tempo das mortes, de achar essa urna pronta? Provavelmente já deveria ter prontos, né? Do tamanho PNG. Mas teria que ter pronto de todos os tamanhos, então. Gente, eu vou pedir a vocês, por favor, sinaliza aí, quem for falar, levanta e fala para o professor identificar lá, né? Porque ele está vendo todo mundo, então se a gente falar todo mundo de vez, ele não escuta nem a gente aqui, né? Uhum. Perfeito, então... Então, um por vez, não é para não falar, é para falar um por vez. Sabe aquela chamada de professor que todo mundo fala? Talvez aqui para mim vai ficar baixo. Mas não, ele consegue ouvir. Eu quero saber se necessariamente as pessoas eram enterradas em urnas. Sim, eram enterrados em urnas. É raro encontrar nos grupos, nos sítios Saratu, enterramentos que não sejam em urnas. Encontramos alguns casos em Pirajiba, esse sítio que eu mostrei para você, mas não sabemos se correspondem aos mesmos grupos.
nem sabemos também se são sincrônicos a esses grupos, porque podem ter sido ocupados ou enterrados antes ou depois, né? Esses 4 enterramentos que encontramos, 5, não me lembro agora, que eram esticados no solo. Latinha quer fazer uma pergunta? Eu recebi uma foto de uma urna em Feira da Mata, redonda, não nesse estilo, um estilo diferente, mais parecido com essas panelas que a gente usa hoje. E no tamanho também, que provavelmente seria criança. Gabriel Mas também. ela tinha que fala? Latinha, mas eu fiz uma pergunta. Como é que você acha que pode ser enterrado um indivíduo que já está com rigidez cadavérica dentro de uma urna recém-construída, sendo que a urna demora muito tempo para ser feita? Eu acho que eles desenvolveram tecnologia de identificar no processo histórico a capacidade de já produzir com antecedência, né? Prevendo sempre mortes. Já que eles enterravam todos, né, em urna. Já que enterravam todos, como a gente faz hoje os caixões, né? Fica prevenido ali os caixões. Mas o caixão, é isso que ele está dizendo, a rigidez, como é que você pega um corpo, se já estava rígido e encaixa na urna? Mas se a urna, se já existia a urna pronta, logo que a pessoa morre, não tem rigidez. Ela tem um tempo para levar rigidez. Então, naquele momento... Quem está falando aí? A senhora que está falando, quem é? Diane, veja só. Na verdade, não encontramos em nenhum sítio Aratu. Porque os sítios Aratu tem um piso, digamos, em superfície que é aquele de habitação. Ou seja, você encontra vestígios de panelas, de cumbucas, de material lascado, enfim, várias coisas que correspondem à utilização dessa superfície para a habitação. Os enterramentos se encontram em um extrato mais baixo, mais inferior, ou seja, a 50 centímetros da superfície, no mínimo, né? Gabriel, quer fazer... Espera aí, que não terminei. Deixa-me explicar na superfície nunca encontramos fragmentos de urnas, que deveriam ter, se fossem objetos do cotidiano, se estariam sendo preparadas e prontas, teriam que aparecer, mas não aparecem. Só encontramos esse tipo de cerâmica como elemento funerário enterrado. Alguém que quer desse lado está levantando a mão, me parece, né? O Gabriel. Gabriel. É que ele estava na... No caso, eu sempre tinha entendido que as urnas eram para colocar cinzas de pessoas queimadas, mas pelo que vocês estão falando, elas eram abrigadas com... Não. As urnas são urnas funerárias, não são urnas cinerárias. As urnas cinerárias é onde você coloca cinzas, mas essa aqui não, estavam os ossos mesmo, o indivíduo era colocado completo. Isso é algo que eu não sabia até agora. No caso, existe algum outro exemplo de urna cinerária? Sim, na região amazônica sim existem, mas são menores, são objetos menores, como urnas que se usam hoje. Professor, licença, o Diego quer também fazer uma pergunta, pode ser agora? Diego, pode falar, se se refere a isso, sim. Professor, pode ter a possibilidade de ser uma urna ossuária? Tem algum vestígio que tem que explicar? Claro, não, porque na verdade assim a gente descobre que o corpo estava completo porque encontramos os ossos dentro dessas urnas, não em todas, porque às vezes se decompõem com facilidade o material ósseo, mas em algumas áreas que o solo permitia, se encontra o esqueleto completo assim, todas as costelas, todas a coluna vertebral, a cabeça completa, ou seja, nós temos uma espécie de esquema da dinâmica de como vai se decompondo e como vai ficando dentro da urna o corpo. Porque, na verdade, ele vai encostado na parede, né, o corpo e a cabeça em cima. Então, quando se cortam, quando se eliminam, decompõem, digamos, os tecidos conectivos, né, ela vai se desintegrando, vai caindo de uma maneira determinada. Ou então os ossos
vão se acomodando nas paredes das urnas. E isso nos leva a entender de que realmente houve uma deposição completa do corpo, né? Professor, a Diane queria falar, não é isso? a Diane e o Rick querem falar. Eu tenho uma hipótese, assim, que me passou aqui. É o seguinte, não seria, no caso, essas urnas, assim, quando tem um cadáver, ele já ser colocado, quando morre, numa posição fetal, já colocar naquela posição. E essa urna ser trabalhada já em volta desse corpo? Mas sabe o que acontece? Não entraria pela boca, pelo tamanho da boca. Não entraria se estivesse já agachado, digamos, em posição fetal. Mas se esse material cerâmico fosse construído, moldado, já no corpo que já está morto? Com o indivíduo dentro? Já com o indivíduo dentro? Já construído em volta do indivíduo. Você está entendendo o que eu estou falando? Sim. Você lembra que a cerâmica é um material queimado. Necessariamente tem que passar pelo fogo para dar rigidez. Diego quer falar e o Rick também. Era nesse sentido. Eu pensei na possibilidade de ossuário, porque tentaria elucidar o sentido da rigidez, né? Mas ficou claro aí que não é posto os ossos posteriormente. Não. Existe essa possibilidade, tá? De sepultamentos que acontecem depois de um tempo. Eu não estou ouvindo o que a pessoa fala. São arquivos, são sepultamentos primários. O corpo é colocado. Não sei o que o jovem falou. Poderia me comunicar? Não entendi nada. Só um minuto. Professor, eu tinha perguntado sobre a questão de urna, também pedido para detectar os órgãos. Eu falei que existe a possibilidade através de utilidade secundária. Não é o caso, para falar aqui, mas sim, existe a possibilidade. Desculpe, eu ainda não continuo não entendendo, mas Hilda, você poderia me explicar de que se trata? A pergunta? Bom, vejam só, estamos... Professor, tem o Lucas que aproximou para falar, ele quer falar daqui. Vem cá, Lucas. E tem o Henrique, dá tempo ainda? A gente vai seguindo? É porque a gente se forem rápidos, sim. Qual seria a resposta de Lucas e de Henrique? É que perguntaram aqui, professor, se as urnas funerárias poderiam receber ossos, né? Após sei lá, algum processo. E não, sim, porque existe... quando se recebe, se chama segundo enterramento. Exatamente. E o segundo enterramento não estão colocados de forma anatômica. Exato. Eles vão em conjunto, vão todos assim em conjunto, todos os ossos longos, todos, enfim. E aqui não, ainda estão organizados conforme o que corresponde dentro do esqueleto vivo. E Henrique, o que falou? Henrique. É só uma colocação, na verdade, que, por exemplo, para um corpo caber com uma urna dessa, o pessoal deveria... Para esses corpos caberem dentro dessas urnas, a tribo em si deveria ter uma estatura bem baixa para caber, mas também deveria exercer uma pressão, uma força muito forte para que comprimisse esse corpo para que cabesse dentro dessa urna. Eu acho. Totalmente errado. Não entendi muito bem a explicação dela. Nossa, a explicação dela. Ele disse assim, professor, que a estatura deste grupo talvez seja grupo com estatura muito baixa, para que coubesse nessa urna, para realmente ser comprimido desse modo que está essa formação. Essas urnas. Sim, perfeito. Pode ser. Aí a gente fecha esse bloco, viu, professor? E segue.
esquartejamento está descartado? Não, sim, está descartado porque o descortejamento implica na ruptura de certos ossos na união dos ossos e não existe isso. Bom, enfim, rapidamente vou explicar porque me parece que estamos... eu acho interessante essas tentativas de explicação de vocês, mas eu me inclino mais a pensar de que, na verdade, o corpo humano entra em rigidez cadavérica, me parece que a partir de 3 ou 4 horas, enfim, e depois vai se tornando cada vez mais duro. Mas, passado 24 horas, o corpo começa a se amolecer novamente, que se torna mórbido. Morbidez, a palavra mórbido vem justamente desse momento em que o corpo se torna outra vez flácido, né? Então, pode ser também que nesse momento de morbidez tenha sido colocado dentro da urna, e no ínterim podem ter acontecido rituais de morte, enfim, etc., né? E a preparação do recipiente cerâmico também. Isso me parece... Professor, fala. Só gostaria de fazer uma observação aos que estão online, participando da aula online, que colocassem também, colocar suas dúvidas de modo oral, para que o senhor consiga ouvir e entender que o professor não consegue acompanhar o chat. Sim, perfeito. Por favor. Bueno, vamos passar para outra imagem, então. Esse seria o grande momento de ocupação territorial. Bom, olha que já estava pronto esse esquema. Vejam como é a urna funerária, vejam como é enterrado o indivíduo. Talvez o corpo do indivíduo esteja um pouquinho grande, deveria ser um pouco menor, mas vejam como ficam os ossos. Os ossos vão sendo, as costelas estão vinculadas com as vértebras. A primeira coisa que cai é a cabeça, que vai parar na parte dos pés, né, porque a cabeça pesa, e sem o tecido conectivo vai parar na área onde se encontram os pés. Os ossos longos vão parar aqui junto os ossos longos, por exemplo, os das pernas, vão parar de um lado da urna, e os ossos longos dos braços em outra parte da urna. Ou seja, há uma lógica, digamos assim, de desmembramento natural do corpo, né? E aqui vocês veem uma coisa interessante, como é a urna, como é a borda, e como, pela pressão permanente das pessoas que passam por cima, ou então pela pressão atual, né? A tampa vai se incrustando dentro da urna também. Isso é muito característico dos nossos achados, né? Não se encontra, como aparece aqui na figura 1 ou 2. A tampa, o opérculo, está praticamente dentro da própria urna. Vamos ver a outra imagem? Tudo isso é Urna-Aratu. Aqui, aqui dá para ver muito bem, claramente, como estão os ossos. Vejam, as costelas juntinhas, junto com os braços, as pernas estão do outro lado, a cabeça está junto da bacia, aqui também, ou seja, isso se chama conexão anatômica. Se houvesse sido um segundo enterramento, não apareceria isso. Ou seja, temos a clareza de que os corpos serão enterrados inteiros. Ok? Vamos passar para outra? Este é outro enterramento que também que mencionei para você que era diferente. E é esse aqui esticado e com um opérculo no peito, né? Ou seja, um opérculo no peito e uma cerâmica cuidando da cabeça. Então, esses indivíduos que estavam enterrados dessa forma, não sabemos se são pertencentes ao mesmo grupo social, em termos de, por exemplo, ser
vindo de fora, incorporados ao grupo social, mas mantidos como estrangeiros, entre aspas, né? Ou se eles, se for um enterramento posterior à ocupação Aratu. Porque pode ter sido tranquilamente que temporalmente não são coincidentes. Por isso, a gente não tem datações destes ossos, mas poderia verificar, se tomar datações para fazer com que se veja a contemporaneidade dos dois enterramentos. Vamos ver a outra imagem. Aqui continuam sendo, veja que tem em diferentes lugares, Rio de Contas, aqui, em várias partes aqui no litoral norte também, esses grupos Aratu dominaram praticamente, não aparecem na Chapada Diamantina, mas aparecem tanto no litoral como no oeste da Bahia. Professor, qual a profundidade, a altura, melhor dizendo, encontrada numa urna dessa? O senhor falou, não fez atenção. Se a profundidade, ou seja, da superfície até onde aparece a urna, ela varia de 50 a 70 centímetros. Mas se se refere à altura da urna, ela varia, depende do indivíduo. Se é uma criancinha pequena, se é um adolescente, se é um adulto. Ah, entendi. Varia muito. Ou a altura da urna, né? Alguma pergunta mais sobre os grupos Aratu? É Leandro Vieira, está online, querendo falar. Leandro, pode falar. Bom dia, gente. Bom dia, professor. Olá. Ô, professor, gostaria de saber qual a concepção de morte que esses povos aratus, eles tinham, mesmo que seja algo que foge um pouco o tema, mas eu acho que, em se estudando isso aí, a gente tem que compreender também como eles concebiam o cosmos, o processo de vida e de morte, né? Sim, você sabe que é muito difícil compreender a parte mais simbólica destas questões. O que nós sabemos deste grupo Aratu é que havia, como explicar, uma espécie de dogma religioso que exigia que os corpos sejam enterrados dessa maneira determinada, na posição fetal, nesse tipo de invólucro cerâmico, e próximo às residências. Ou seja, não estamos falando de cemitérios, estamos falando de aldeias que tinham os enterramentos dos familiares dentro das áreas de habitação ou imediatamente do lado. Essa proximidade também tem a ver com, evidentemente, com uma concepção da morte, né? Ou seja, não há um desprendimento, não um afastamento dos indivíduos mortos, senão eles continuam estando próximos a famílias vivas, né? E de resto, tem acompanhamentos funerários, mas não são tão elaborados. O seja, em alguns casos aparecem algumas rodelas de fuso, em outras umas lâminas de machado, em outras uma combuquinha pequena. Evidentemente era para acompanhar o indivíduo ou para identificar o indivíduo, né? Algum objeto que o indivíduo deveria ter usado em vida, né? É mais um acompanhamento do que um ritual para outro mundo. Eu gostaria muito de saber, Leandro, o que pensavam acerca da morte, mas é evidente que havia uma concepção muito clara, do que devia ser feito com os mortos para chegar a um estado diferente, transcendental, né? Senão não teriam conservado dessa forma. Já entramos nos grupos Tupi. Esse é um fragmento de assador. Esse fragmento de assador é um assador que nós chamamos assador hoje, né? Isso, na verdade, é um objeto chato, largo, uma espécie de travessa grande, que servia para queimar o beiju. O beiju, vocês sabem, feito de mandioca brava, devia ser eliminada a toxicidade que tem.
Então, era colocado, era exposto ao fogo. Agora, é uma coisa muito interessante, porque interiormente, imagine que esta parte totalmente decorada, com linhas muito finas, em duas cores, às vezes são pontos pretos e as linhas vermelhas, ou seja, esse labirinto de figuras, né? Era a questão de ser usado domesticamente para fazer a massa, para ir passando e queimar a massa. Ou seja, um trabalho esquisito, no sentido, não esquisito, elaboradíssimo, né? Refinadíssimo, para um trabalho doméstico tão simples como preparar o beiju, né? Ou seja, da mandioca. Ou seja, isso nos leva a pensar também que não era necessariamente um ato alimentar qualquer, né? Ou seja, havia também um processo simbólico que era posto em prática na hora de preparar o alimento. Professor, só lembrando do nosso tempo, nós estamos já no horário 9h20 agora, 9h22, tá bom? E a gente pretende estar indo em direção ao sítio Moita dos Porcos, umas 9h40 para 10 horas. Tá bom, então vamos lá. O tempo seria esse. Tá bom, perfeito, muito obrigado. Fragmento assador, podemos passar a outra imagem? Esses também são assadores tupi, são alguns restaurados, você vê encontrados em lugares diferentes. Aqui, em Salvador, primeiro, da esquerda, é encontrado aqui em Salvador, o outro na área litorânea da Bahia. Vamos passar outro, mas se trata também dos mesmos tipos de recipientes, né? Oh, não, que pena. E não temos... bom. Enfim, os grupos tupi tinham outra forma... passe, por favor, anterior, para se ficarmos nos grupos tupi. Isso. Porque os grupos tupi também enterravam em urnas. Eles se colocavam em recipientes que já tinham sido utilizados domesticamente e tampavam com estes assadores. Tampavam a boca com estes assadores. E é muito interessante que esses grupos, o recipiente, o corpo que recebia o defunto, era aquele em que se fazia o cauim, ou seja, que era uma produção da mandioca. Nos dois casos, nós temos a mandioca presente nos rituais de morte também. Ou seja, tanto seja para receber o corpo, como para tampar a urna funerária. Mas variava muito, não eram iguais. Eles são urnas muito variadas. Ou seja, não havia um padrão rígido, como no caso dos outros, né, dos outros grupos. Isso é interessante porque também nos separa um grupo de outro. E aqui, como vocês veem, usam cor para pintar as cerâmicas. O vermelho tem preto para as linhas pequenas e também tem o creme, que seria um branco, que fica amarelado depois, para o fundo, para colocar, para preencher um banho de caolim, não de caolim, de gipsitas, né? Para fazer esse banho branco, e sobre ele se pintava os restos, as linhas vermelhas e pretas. Vamos ver? O próximo. Então, outros tipos de sítios, né? Talvez estes mais fáceis de serem reconhecidos, porque são grafismos rupestres sobre rocha, em superfície, são muito enigmáticos, chamam muito a atenção, então as pessoas têm muito sentimento, muito pensamento sobre esses grupos, sobre os grupos e os registros que eles produziram, né? São os que mais chamam a atenção, evidentemente, como o caso de Moita dos Porcos, por exemplo.
Então, tem em áreas de grutas, abrigos, paredões, lajedos, há vários tipos de suportes que são os sítios onde se pode executar grafismos rochosos. Sempre tem que ter uma parede, ou um piso, ou um teto sobre o qual se pinta ou se grava, se fazem as gravuras, né? Este aqui em Santa Marta, no centro da Chapada Diamantina, Iraquara, é um calcário. Você vê que estão os espelhotemas que aparecem de um lado e do outro, e tem pinturas muito interessantes, extremamente interessantes. Santa Marta, e tem, na verdade, são dolinas, ou seja, são afundamentos de rochas calcárias, né? E nessas dolinas que estão sempre vinculadas a riachos subterrâneos, se pintava. Pode passar a segunda, de Lapa do Sol. Aqui vocês têm Lapa do Sol, vejam que no teto aparecem as figuras, né? Aqui nós fizemos uma escavação, mas não conseguimos material para datar, né? O fundo, estamos no fundo de uma dolina aí. Então tem problema também de erosão, que a chuva entra e vai arrastando, né? Então tínhamos que procurar um local que tivesse uma certa isenção dessa lavagem. Vamos ver o próximo. Esse seria também sobre calcários, Serrote do Velho Chico, em Curaçá. Não se vê daqui, mas seria o suporte rochoso na parede, inclinada na parte da superfície, em contato com o solo, aparecem as gravuras também pintadas. E aparecem muito aquelas semiesferas pintadas que aparecem em Moita do Porco, dos porcos. Vamos ver a outra. Aí aqui está Serra das Paridas, em Lençóis, né, que são paredões, grandes paredões, e vocês veem esse paredão tem uma mancha vermelha no centro. Essa mancha vermelha são pinturas, todas pinturas. Essas são vistas de longe, e há uma espécie de, justamente onde estão essas pinturas, uma espécie de plataforma, de cenário, diria eu, né? Porque é muito propício para espetáculos, diria. Eu sei que todas as pinturas que estão aí, provavelmente teriam também teriam um momento particular de ritualização, que são rezas, danças, cânticos, quem sabe, sacrifícios, não sei, mas uma série de coisas que podiam acontecer enquanto se pintava também. Me parece que já falei isso, que eu achava que as pinturas não eram feitas por qualquer um, as pinturas eram feitas por alguém especializado nisso, ou seja, que tinha possibilidades de ter um xamã trabalhando nas pinturas, né? Vamos lá? E estes são os lajedos. Este é lajedo bordado em Morro do Chapéu, está na beira do rio Jacaré, e ao longo desses lajedos nós encontramos muitas gravuras no chão, picoteadas, né? No chão. E me lembra muito do que acontecia também em Mato Grosso. No Mato Grosso tem lajedos enormes, todos eles picoteados, com gravuras. Vamos ver de perto uma delas? Olha, vejam como são. Estes são, como vocês veem, não são linhas retas, são todas linhas curvas, fazendo motivos, criando motivos. Alguns são pezinhos de felinos, outros são estrelas, ou sóis, não sei. São linhas, circunvoluções.
muito elaboradas, mas o que se vê muito claramente é que elas são feitas a partir de pequenas percussões, de batidas, não são linhas únicas, finas, né? Como quando se faz um trabalho por fricção. Esse lajedo bordado tem aproximadamente 1 quilômetro de pinturas. Não, 1 quilômetro é exagerado, talvez meio quilômetro. Aqui estão os pezinhos, por exemplo. Professor, tem um nome assim para esse picoteamento, esse pontilhismo identificado aí, que forma o objeto, ou melhor, a figura? Sim, nós chamamos técnica de picoteamento, se refere à técnica. Picoteamento. Se não seria de raspagem, e se não seria de incisões. Não sei se estou respondendo a pergunta. Tá ótimo. Ah, tá bom. Então vamos lá. A próxima, que me parece que este que você já conhece muito bem. Então, estas semiesferas, que são as cúpulas, né, que aparecem aqui, e que algumas delas estão pintadas, também aparecem em Curaçá. Exatamente em Curaçá. Os motivos são bastante parecidos. O sea, Curaçá é bem do outro lado, né? Isso a gente teria que analisar mais cuidadosamente. E, bom, daqui são o que você falava agora, não é isso? Oi? É esse que a gente vai agora. Sim, perfeito. Aí, professor, essa técnica aí, na moita dos corpos, também é identificada como... Picoteamento? Não, eu acho que isso pode ser que tenha um picoteamento também, mas aqui há uma fricção também para alargar o traço. Tem duas técnicas, me parece, aí. Uma é picoteamento para dar o trabalho inicial e depois uma espécie de retirada por fricção. No livro Arte Rupestre da Bahia, o senhor traz isso, né? Sim. Agora é interessante como eles também promovem o fundo, como promovem a lisura do fundo, né, para poder destacar a figura. Ou seja, vejam que se eles usavam diretamente a parede da rocha, não se destacaria tanto a gravura, mas eles, como se estivessem lixando a parede para proporcionar um bom efeito à gravura. Aí pode-se dizer o polimento aí... Um tratamento prévio, eu diria, né? E o polimento é isso, uma outra técnica? Isso mesmo. E aqui você tem outra forma de gravuras. E essa é por raspagem, ou seja, com uma espátula, em Pedra Escondida, em Casanova, né? Ou seja, você vê que eles retiram parte da pátina da rocha, que se formou pelo tempo e pela ação do intemperismo, e retira a partir de uma espátula, né? Fica um traço grosso, largo. E também temos sítios em contexto subaquático. Esses sítios de contexto subaquático não somente são naufrágios, podem ser também outro tipo de, por exemplo, tem hoje povoados que estão embaixo da água, tem em lagos, palafitas, tem uma série de sítios arqueológicos em que não é o contexto terrestre como os anteriores, mas o contexto subaquático, embaixo da água, né? Vamos ver? Passa. Bem, aqui está fazendo a mesma coisa que se faz em terra, ou seja, do lado esquerdo tem as anotações que faz o arqueólogo subaquático e do lado direito o que faz
o arqueólogo terrestre, já fazendo anotações e anotações, né? Aqui... No próximo formativo do senhor, o senhor já fez alguma... Subaquático, não sei mergulhar, não. Não sei mergulhar, não. Bom, e aqui, tomando conta, é de uma pessoa que está por aí, não é isso? Ele? Isso. Me parece que não é William, esse? Não. Bom, não importa. Não. Aqui é um arqueólogo limpando um objeto que foi retirado de uma coleta subaquática. É muito diferente porque o tratamento, porque enquanto com os materiais terrestres a gente faz uma limpeza, até às vezes limpeza com pincel, com uma espátula a seco. Aqui tem que ter um cuidado porque temos que eliminar, especialmente nos metais, né? Não, mas na cerâmica também. Toda a salinidade que esse objeto tem, porque senão ele começa, com o oxigênio da atmosfera terrestre, ele começa a quebrar os sais que absorveu durante esse tempo todo embaixo da água, começam a se inchar e começam a quebrar os objetos. Vamos ver na outra. Aqui também o mesmo objeto que está sendo tratado, então outro parecido. Vamos a outra. Estes são a limpeza que se fez de um material cerâmico vidrado. Então, ele estava todo com adesões de concreções marinhas. E aqui está sendo eliminado, tá vendo? Está limpinho. A mesma coisa, mesma situação. São garrafões de aguardente de grés. O material se chama grés. E nos dois primeiros você vê o material de concreções de corais, né? E aqui já é eliminado isso. E nós temos outro tipo de construção de sítios arqueológicos, porque com a chegada dos portugueses, como falei antes, nos trouxeram uma nova forma de instalação humana, que são as cidades, né? E as cidades estão compostas por muitas partes funcionais, né? Então, tem toda a parte de fortificações e de elementos defensivos de uma cidade, especialmente nos primeiros tempos, né? Então, aqui temos o farol da Barra, no Forte de Santo Antônio, que é bem na entrada da Baía de Todos os Santos. Então, ele defendia a entrada da Baía de Todos os Santos. Vocês veem, hoje seria isso. Ele é um objeto arqueológico, eu diria, né? Um espaço arqueológico, né, por excelência. Tem todo aquilo que é a parte colonial, mas também tem uma parte que é pós-colonial. Inclusive, esse farol atual é do século XX, se não lembro mal, do início do século XX. Essas fortificações, a cidade de Salvador estava defendida por uma série de fortificações que iam justamente do farol da Barra até como? Nada não, então. Tá. Que vai do farol da Barra até a Montserrat, que seria o Forte São Felipe, né? Ou seja, que estava absolutamente defendida por mar, né? Agora, por terra, estava desprovida de elementos defensivos e foi por onde entraram os holandeses. Os holandeses desceram bem lá no sul e vieram por terra. Então, entraram pela parte de trás da cidade, que não estava defendida. Outro forte, um elemento já menor, o Forte de Santa Maria, que está a uns, talvez, 300, 400 metros do anterior, né? São pequenas fortificações que ajudavam a defender a Bahia. E tem mais um terceiro, vamos ver se aparece. O San Diogo. Exatamente, o San Diogo,
que é aquele que está no Porto da Barra, bem no Porto da Barra, que foi onde descendeu essa cruz que se vê no centro da segunda imagem, é o local de descida do fundador da cidade de Salvador. E continua, então, o Forte São Marcelo, ou seja, é um forte que é construído sobre um banco de areia, de rochas, né, que aparecia, e por isso tem essa forma circular, mas tem sempre do período colonial, século XVII. Vamos ver outro. É o forte de Nossa Senhora de Montserrat, que, bom, eu chamava São Felipe, mas tudo bem, pode ter dois nomes, né? Que é o que fecha, digamos assim, toda a parte litorânea da cidade de Salvador, né? Que também do século XVII. E sítios arqueológicos coloniais e pós-coloniais, ou seja, podemos passar outros, só que aqueles que correspondem, ou seja, essa é uma classificação arbitrária, ou seja, a classificação de colocar por cronologias é uma classificação arbitrária, pode ser também uma classificação funcional. Nós usamos vários tipos de classificações e vemos em que momento é conveniente colocar uma ou colocar outra. Este, por exemplo, é um sítio pós-colonial, o sítio Engenho de Itacimirim, em Porto Seguro. Foi uma descoberta fantástica. Nós vemos aqui de cima, na primeira imagem, material espalhado dentro de uma quadra. Essa quadra correspondia a um piso de chão batido misturado com cal, né? E esse, como você vê aqui na segunda imagem, que aparece meio branquinho. Bom, o que é interessante é que havia material cerâmico português de Portugal mesmo, e material indígena tupi. Ou seja, que estamos realmente identificando um momento de convívio entre portugueses e indígenas tupi, de origem tupi, né? Vamos ver outro. Essa é outro elemento que foi encontrado. São formas de pão de açúcar. Essas são as formas, uma das formas. Encontramos centenas de formas de pão de açúcar, o que determina que essa área que estávamos escavando era um engenho de produção de açúcar, senão não haveria necessidade de ter tantas formas, né? E algumas delas nós as encontramos também na beira do riacho que passa muito perto, um riacho que desemboca no mar. Essas formas de pão de açúcar são de Aveiro, vejam como funcionariam. Vocês veem as formas que são encaixadas numa prateleira, são o açúcar branco, enfim, depois são retiradas e fica o torrão de açúcar, que tem a forma de pão de açúcar. Por isso o pão de açúcar do Rio de Janeiro se chama assim, né? Que tem a forma de pão de açúcar. Enfim, essas formas foram encontradas em quantidades muito grandes nesse engenho de Itacimirim. E são da região de Aveiro, que produzia justamente em grandes quantidades para todo Portugal e para as colônias também. Mas é interessante que nós teríamos que datar as cerâmicas, para saber em que momento estávamos, né, da ocupação. E datamos na datação das cerâmicas do final do século XVI, século XV, perdão, 1480 a 1520, me parece. Ou seja, bem no início da colonização e da expansão portuguesa. Então, nós tínhamos já uma produção de açúcar bastante importante. E, posteriormente, numa publicação de Gabriel Soares de Souza,
de 1577, me parece, que ele vai fazendo todo um levantamento de construções, edificações, topografia, rios, enfim, grupos indígenas. É um trabalho primoroso de Gabriel Soares de Souza. Menciona para esse local, exatamente onde nós estávamos escavando, como o engenho de Itacemirim. E, por acaso, ele menciona com uma grafia diferente, engenho de Itacumirim. E a praia que existe do lado continua se chamando Itacemirim. Ou seja, há toda uma correlação de informações que ajudam a compreender bem essa área no período do início da colonização portuguesa. E o que mais interessante ainda é que, numa documentação do século XVI, Dom Manuel envia para, Dom Manuel Rei, né, envia para o Brasil pessoas para expertos na plantação de açúcar e com instrumentos e com mudas, e estamos falando de 1517. Ou seja, que é possível que tenha sido um dos primeiros engenhos instalados no Brasil. Vamos lá? Bom, este é um trabalho da praça. Não sei se temos tempo, sinceramente. Vejam vocês, estamos já 15 para quase 20 para as 10. Temos tempo? Na verdade, nós estamos nesse limite, Pro. Então, pronto, paramos por aqui, é isso? Não, assim, pode concluir. É... Até 10 horas. Então, tá. Vamos rapidinho a falar sobre a Praça de Sé, porque é um sítio arqueológico, em certa medida, mas não corresponde à totalidade do que nós queríamos entender, porque a igreja é apenas um elemento a mais dentro de um contexto mais amplo que corresponderia à instalação do governo português, às ruas, arruamento, às outras igrejas, às praças, enfim. A igreja era um elemento a mais. Então, nós temos uma fachada aqui da Igreja da Sé, que foi demolida em 1933, e que a primeira é uma desprovida de qualquer tipo de decoração. É assim que ficou quando, no século XVIII, foram retiradas todas as ornamentações e as duas torres, porque começou a se ver que havia fraturas na fachada da igreja. Então, tentaram aligerar o objeto, né? Retirando essas ornamentações, as colunas, as volutas, etc., e retirando também as torres, para que ela se mantivesse em pé, em termos de fachada. E assim ficou até que ela foi demolida, né, em 1933. Vamos à frente. Isto encontramos aqui os alicerces da igreja. Do lado inferior direito, nós temos a parte do alicerce da fachada, e no centro, essa estrutura quadrangular corresponde à torre, a suporte da torre, que depois foi demolida. Ela surgia da base e se elevava para os lados, as partes laterais da igreja, né? E essas outras partes que vêm atrás são as divisões que existiam dentro da igreja, altares, capelas, etc. Vamos ver? Ô, professor, fala. E essa construção em bloco, em torno aí? Esse aqui, perdão? Tem uma estrutura de bloco, logo após o recorte feito aí pelos arqueólogos. O que é isso? Como em bloco? Como em bloco? Essa parte... nós só temos em bloco. É porque foi descoberto depois. A parte quadrada, isso que em bloco está falando? Isso. Essa parte é uma base, uma alicerce da torre. De uma das torres. A outra estava do outro lado, porque estamos do lado direito, se vê um pedacinho da fachada.
ou seja, que logo depois aparecia a nave central, na parte central, a nave, e do lado mais inferior, esse quadrado, são os alicerces da torre. Mas... Hein? Certinho, professor. Tá bom, vamos lá. Aqui nós temos parte de dos pavimentos feito no início, na metade do século XIX, quando a praça foi transformada em o adro da igreja, perdão, foi transformado em Praça Dona Isabel, que era tinha nascido a filha de Dom Pedro, enfim, e acabaram. Então, o que é interessante aqui é que nós vemos as cidades são interessantes por isso, porque são sucessões de momentos históricos, né, em um mesmo local. Você vê várias ocupações, várias modificações, concepções de igrejas, concepções de urbanismo, concepções de tecnologia, de produção, de construção, tudo no mesmo local. Você pode observar e ver destacar justamente esses momentos de ocupação. E aqui parte dos materiais coletados são fichas de jogos com aproveitamento da cerâmica, das faianças portuguesas e da porcelana também. A primeira das figurinhas redondas é uma porcelana. Dados para jogar, são pequenos dados, talvez alguns deles são de 1 centímetro por 1 centímetro, né? E rodelas de fuso, abridor de cartas, são alguns materiais que foram encontrados no adro da Sé, porque o adro da Sé era também uma área de sociabilidade. As pessoas iam lá, sentavam, costuravam, jogavam cartas, jogavam baralhos, brincavam de outras coisas, enfim, se paqueravam, enfim. Era uma área, as praças eram os locais adequados para a população local se reunirem e se encontrarem. Vemos outro. Cachimbos, são cachimbos de barro, os do lado esquerdo são cachimbos bem brasileiros, esses, né? Muito usados pela população africana. E do lado direito temos os cachimbos de caolim, que são eram produzidos na Europa, né? Especialmente na Alemanha, Inglaterra, Holanda, e também distribuídos em outras partes da Europa. Vamos ver? Bom, e inúmeros objetos em metal, desde moedas e medalhas religiosas, fivelas, chaves. Esses brincos são de ouro, essas moedas são de prata, e o resto é cobre ou bronze, né? Alguns acompanhando os próprios enterramentos. E essa cerâmica, que também encontramos como recheio desse adro, em diferentes momentos históricos. Nós temos uma faiança do século XVII, a primeira, uma sucessão de jarrinhas que nós denominamos púcaros. Os púcaros eram típicos do século XVII, era elegantíssimo beber água nesses púcaros. Temos uma espécie de frigideira aqui com vidrado em chumbo, parte interna. Vamos ver outro. Novamente cerâmica, faianças. Esta foi encontrada na área do Terreiro de Jesus, não do Terreiro de Jesus, da área do Colégio dos Jesuítas. Aqui tem uma faiança brazonada, outra com flores, enfim. Todos esses motivos decorativos permitem reconhecer períodos, né? Por exemplo, este aqui de um período bem inicial da produção cerâmica, deve ser 1620, por aí. Este é mais tardio, já da segunda metade do século XVII, como esse também, e este também. E este aqui se aparecem com nomes próprios das pessoas, dos proprietários. Novamente são cerâmicas portuguesas. Este é uma botija
com uma parte interna, não sei se vê um pouquinho aqui, na parte superior, vocês veem uma parte do vidrado dela, né? Porque era para transporte de óleos, azeites, aliás, né? E essa taça que está aqui também é de uma paredes muito finas, muito delicadas. Era tradicional beber água nelas pelas pessoas de certo poder aquisitivo. Vamos lá? Próximo. Azulejos de vários tipos, de vários períodos também. Você tem aqui o início, o primeiro é do século XIX, o segundo do século XVII e o terceiro também. O século XVII é chamada maçaroca. Vamos para o próximo. Desculpem ser tão veloz. Agora, aqui os vidros encontrados, né, são garrafas de vidro, são pouquíssimas os vidros encontrados, ou seja, o vidro não era realmente muito abundante durante o período colonial, começa mesmo no século XIX, os vidros são populares, se tornam populares no século XIX. Vamos ver. Próximo. Os materiais indígenas que também aparecem são tembetás, são aqueles enfeites labiais que usavam os grupos indígenas para demonstrar um pouco sua hierarquia social, especialmente a masculina, e que também foram encontrados alguns na Praça da Sé, ou seja, como elemento vestigial desse contato inicial. Próximo. Os esqueletos eram encontrados assim, ou seja, com toda a posição anatômica perfeitamente, porque não eram mexidos, né? Não foram mexidos. Esses, aqueles que estavam dentro da igreja. Fora da igreja já era outra questão. Aqui vocês têm, por exemplo, uma posição do corpo bastante canônica, com os braços em cima do ventre, e os pés e a cabeça voltados para o altar. Porque no momento da ressurreição, a primeira coisa que veriam seria o altar. Agora, vejam os outros enterramentos. Veja aí. Passa aí, por favor. Caramba. Veja aqui. Aqui, essa parte central é o alicerce da fachada. Da fachada para fora é o adro. Então, você vai encontrar uma mistura de esqueletos dentro do adro. Por quê? Porque eram colocadas pessoas com pouco poder aquisitivo, ou diretamente nenhum, e que queriam estar próximos da igreja, né? Então, tem uma mistura de corpos muito grande. Não tem o cuidado que se tinha para colocar os corpos que estavam dentro da igreja. Vamos ver se tem outra. Me parece que tem outra mais clara. Essa. Vejam o que é isto. Isto estava todo fora da igreja. É um conjunto de corpos colocados para diferentes lugares, né? Ou seja, sem arrumação concreta, atravessados. Inclusive, houve casos em que os corpos eram divididos quando se enterrava outro corpo posteriormente, né? Ou seja, tudo isso correspondia à população escravizada, população afrodescendente liberta. Às vezes eram mencionados os grupos étnicos, porque nós fizemos um estudo do livro de óbitos da Sé. E o livro de óbitos que podíamos ler, que conseguimos ler, porque o outro estava todo destruído, era de 1750 até 1840, aproximadamente. E de todos os registros que estavam no livro, que não seriam todos, né, mas muitos deles, os que apareciam fora da igreja eram de escravos, escravizados, de filhos de escravos, de homens ou mulheres forras. Eram mencionados também os grupos étnicos, Moçambique, ou algum outro grupo específico, né? Então, era evidente que era destinado, a parte de fora, a esses grupos menos privilegiados. E as contas decolares dos corpos, que é muito interessante, porque são contas de orixás,
foram identificadas por especialista em contas de orixás, Valdeloir Rego, que faleceu depois. E todas elas são destinadas a certos tipos de orixás, né? Vocês sabem que cada conta tem um orixá particular. E o que é interessante é isso. Vamos ver assim, perfeito, aqui. Vocês veem, são enterrados os corpos em área consagrada, ou seja, na área sagrada católica, mas com seus colares africanos. Aqui está onde aparecem essas contas, que seriam essas. E, por último, quer parar aqui? Já são quase 10, né? Pelo que eu conto aqui, faltam lições. Então, podemos parar aqui, em outra ocasião, vamos ver essa parte mais recente do século XX, 19 e 20. O que vocês acham? Tá bom. Acho que é o ideal, professor. Tá bom. Eu vi aí que o senhor trouxe Lençóis, Andaraí, Cogê, no cenário da Chapada, né? Para o nosso conhecimento. Não sei se faz da turma aqui, até para fazer uma viagem também, né? Para a Chapada na próxima semana. Seria interessantíssimo. Eu pergunto ao senhor se a gente pode até... Eu vi que são só imagens, não teremos a explicação, né, nesse momento, mas se a gente pode disponibilizar esse material que o senhor colocou para a gente na plataforma. Tá bem, perfeito. Certo. E eu imagino aí o senhor está com a bolsa de gelo também, né? São 2 horas falando. Certo? Eu me agradeço, professor, mais uma vez. Nada, bom, espero que tenha sido agradável a conversa. Bom passeio, né? Boa visita, boa visita. Certo, professor. Mais uma vez agradecemos a disponibilidade do senhor e vamos seguir aqui agora para a visita aqui à Casa da Chácara, seguindo já ao sítio, né? Casa da Chácara e a Moita dos Porcos. Perfeito. Tá bem? Muito bem. Quem está aí pelo chat, pessoal, peço a vocês que não deixem de assinar a lista de frequência que foi colocada. A gente não vai conseguir responder a vocês aí agora, né? Mas podem interagir lá também pela plataforma, tá bom? Ou qualquer coisa, entrar em contato com a gente da coordenação, tem os contatos no grupo. Bom dia para vocês e vamos seguir as atividades por aqui, tá bom? Boa visita para vocês. Pessoal, obrigada, tudo de bom. Melhoras para você. Obrigado. Pessoal, antes aí só pedir uma orientação aqui, fazer uma orientação aqui a vocês. A gente está com o café ali embaixo e já na área, que a gente vai conversar um pouquinho sobre a Casa da Chácara. Então, para a gente não se dispersar por conta do horário, banheiro tem aqui em cima, tem lá embaixo, parte de vocês já conhecem, para a gente se organizar agora, banheiro, lanchar, conversar e seguir, tá bom? Obrigada, pessoal, mais uma vez, viu? Vamos encerrar aqui. Obrigada, gente. Tchau. Tchau, pessoal. Um bom passeio.